Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão. E com quantos anos vocês assistiram pela primeira vez o Goku se transformar em Super Saiyajin? Eu sou o Kuro e Soul as I Pray, Unlimited Blade Works. Eu sou o Léo e eu acho que todo mundo deveria assistir Nimona na Netflix. E eu sou a Nanda. E se eu fosse tatuar algo que me marcou nos animes, eu tatuaria a carinha da Anya falando Minduim. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, que vai ser com muitos spoilers, a Academia de Nerds vai falar sobre cenas marcantes de animes. Exatamente, como o Léo já avisou, esse cast tá rodeado de spoilers. Literalmente falando, ele é um cast só de spoilers. Porque como o Léo disse, a gente vai aqui relembrar de várias cenas marcantes dos animes. Então, se por um acaso você escutar o nome de algum anime, né, que você tá assistindo e tal, já pula, assiste lá primeiro, depois volta aqui, ou escuta o spoiler, né, às vezes. Tem gente que gosta bastante de spoiler, né, Léo? Tem quem goste, né? Tem gosto pra tudo, gente. Você gosta muito de spoiler, né, Léo? Depende. Se for uma coisa que eu não vou assistir, que eu sei que eu não tenho interesse, eu gosto de saber o que vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tava assistindo aquela série Manifest. Não aguentei. Falei, vou ter que assistir 4 temporadas pra saber o mistério. Não aguentei, gente. Dei um Google lá e já descobri o que acontece no final. Porque eu sabia que eu não ia aguentar assistir tudo, entendeu? Eu descobri. Já sei o que aconteceu. Então, assim, spoiler às vezes é bom, às vezes não. Depende da situação. Sou de Gêmeos. Então, eu concordo, cara. Tipo, um caso que me dá muita agonia também é quando eu tô vendo algum anime, alguma coisa, é chip. Nossa. De vez em quando você não aguenta, né? Você quer saber que a gente vai terminar junto. Daí eu já confesso que eu já fui atrás algumas vezes também pra ver e já até dropei anime por causa disso, né? Você fica, não dá. Não vai ser o casal que eu quero. Eu não aceito. Se não vai ser o casal que eu quero, então eu não vou. Eu rejeito essa realidade. É o crime passional do nerd, dropar. Acontece. Eu não lembro, assim, geralmente os personagens que eu acho que vão virar casal, geralmente eu acerto, assim. Eu lembro quando eu tava assistindo Naruto, no comecinho lá, que eu acertei o casalzinho final. E você, Nanda, já shippou algum casal aí já? Nossa, vários. A realização da minha vida é que eu shippava muito a Supergirl com o... Esqueci o nome dele, mas enfim. Nossa, e aí casal importante mesmo, hein? Não, gente, é que eu sou muito ruim pra nome. Isso que é a realização da vida. Rosto. Ai, gente, tudo termina com El no fim das contas. Mas não era o primo dela, ainda bem. E aí, na vida real, eles se casaram e eles têm um filhinho agora. Foi um chip que era no filme e na vida real rolou também. Só que, na série, eu soube, porque eu dropei Supergirl, né? Porque, afinal de contas, na série eles não terminam juntos, aí eu parei de assistir, porque eu fiquei com raiva. Mas na série eu soube que ela fica com a Lena, a irmã do Lex. Olha, babado. Esse é o verdadeiro chip, sim. É o chip correto. A série da CW lá? É, da CW. Ah, eu nunca assisti um episódio. De todas que teve, assim, é bem teens, lógico. Então, assim, não espere nada além do que um romance teens, só que com heróis. É isso. Uhum. Mas das 3 que tinha, era a melhorzinha, assim. É que manteve mais uma linearidade, assim. É, porque, né? Mas é interessante. Ela aborda algumas questões da pauta racial, por conta do personagem do Guardião lá. É interessante. É legalzinho. É inovador e revolucionário? Não. Olha só. Só que fiquei com raiva que o casal que eu queria não ficou junto. Então aí eu parei. Agora talvez eu volte a assistir, porque eu achei interessante ela ficar com a Lena, então acho que eu vou voltar a assistir. Então, com relação a shounen, geralmente eles jogam bem safe com casais. O problema é quando você começa a ver muito anime de romance. É aí que os casais às vezes começam a não rolar. Rola uns La La Land, né? Tipo, parece que vai, mas não vai, no fim das contas não foi. E daí você acaba dropando os mangá por causa disso. Porque muitas vezes os casal secundário é mais divertido que os principal, né? Nanda, você sabe qual foi o primeiro casal do mundo fictício que eu shippei? Nem imagino. Nossa, essa é muito fácil. Léo, você sabe? Mônica e Cebolinha. Se você não fosse professor, agora você ia ganhar umas 3 estrelinhas. Eu ia ganhar uma estrelinha, né, Digão? Fala sério. Eu ia chutar o Batman com a Mulher Maravilha no desenho.
porque eu gostava muito daquele casal, gente. Eu achava um casal muito sexy. Gente, aquele episódio da porquinha. Dele É o cantando. melhor episódio da Liga da Justiça. Meu Legal. Deus. Momentos marcantes, cenas marcantes de Liga da Justiça. Solidão, estou só, você nem tem noção. Solidão. A Liga da Justiça tinha vários casais interessantes, né? Tipo, tinha a Mulher Gavião com o Lanterna Verde. E aí, tipo, quando tem a invasão tanagariana lá, ela, tipo, é uma traição pessoal com o Lanterna Verde, assim, rola aqui, ó, treta. Aí eu acho ótimo. Olha, muito bom que eu desvirtuei o tema do cast pra chip. Na verdade, gente, mudamos o assunto. Vamos falar hoje de casais que a gente torce ou não. Quem é o ativo, quem é o passivo. Sabia que existe essa discussão, gente? No mundo dos chips? O nome que vem primeiro é o ativo, o nome que vem depois é passivo. Sim. E aí, Isso, a galera me tava corrige se eu brigando. estiver errado, Léo. Isso surgiu, inclusive, por causa de Yuri e Yaoi, né? Eu acho que sim, Porque eu acho que sim. Nesses casos, assim, tem o Sim. ativo passivo, aí em Yaoi tem o que eles chamam de para e... Não, é o sei qual Semi é e o Uki. O Semi e o Uki. E aí, o que acontece? Começaram a brigar, né? Por causa. Obviamente, tudo vira briga, né? Por quê? Tem gente que shippa, tipo assim, né? Tem o ativo primeiro e o passivo depois. E aí tem gente que inverte o nome, porque quer o outro na outra posição, né? Aí vira briga. Não, esse não pode ser passivo, esse não pode ser ativo. Aí vira briga. Eu acho, assim, ó, entretenimento a gente ficar assistindo essa discussão. Pra o pessoal entender melhor, por exemplo, Naruto e Hinata, vamos pôr aí. Tipo, tem gente que briga que tem que ser Naruto ou Hinaru, sabe? Tipo, Naruhina, qual que vem primeiro, Narusasu, qual pedaço de nome vem primeiro, qual vem depois. Cara, acredite ou não, realmente causa discussão e briga de fanbase dessas Na internet pode virar uma briga, né? Isso aí Eu adoro assistir essas brigas, gente, então continuem brigando. Não, eu acho ótimo esse tipo de briga, gente, super divertido. Eu não sabia que rolava isso, mas assim, agora eu vou passar a acompanhar. Mas depois de tantos casais aqui, de lembranças e tudo mais, bora começar então a relembrar cenas marcantes dos animes. Não é possível nada me parar. O meu poder de luta vai mostrar que vou crescer. Você vai ver, só é preciso avançar. Agora todos vão se assustar. Qualquer limite posso ultrapassar. Nada a temer, não posso crer. É impossível me vencer. Aqui é Dragon Ball. Aqui no corpo está. Aqui no solo canta. Bom, senhoras e senhores, eu acho que a gente tem que começar aqui meio que fazendo uma homenagenzinha básica pro Léo aqui, né? Porque pra relembrar cenas, momentos, assim, clássicos dos animes, eu acho que tem uma coisinha específica que é meio que clássica da maioria dos animes shonens, assim, e tal, né? Que são as transformações. Achei que esse é o personagem principal gritando. Também, né? E já que a gente vai falar de transformação, né, assim, eu acho, né, Léo, que a gente deveria mencionar, né, primeiro uma transformação, assim, que envolve trocar, assim, sabe, transformar, virar um tal, tipo uma Sailor, assim, Pintar por as exemplo, unhas. né? Pintar as unhas. Pelo poder do prisma lunar! Gente, eu acho assim, ó, quando a gente fala de cena marcante de anime, não tem como deixar de falar
de Sailor Moon. Porque assim, Sailor Moon é um anime icônico, é um mangá icônico, é uma história icônica. E tem muitas cenas marcantes. Eu acho que uma das coisas que fica muito marcado, assim, né, na cabeça de todo fã de Sailor Moon, de todo mundo que gosta, é a primeira vez que que a personagem se transforma em Sailor. Né? Então, por exemplo, a Sailor Moon, né, a Usagi, a primeira vez que ela se transforma em Sailor Moon é muito marcante. A Amy, quando vira Sailor Mercury, etc. Assim, cada Sailor tem o seu momento, né, de impacto, assim, que eu fico sempre muito impressionado, assim, eu gosto de ficar lembrando, assim, como foi, sabe? E a trilha sonora é muito marcante, né, nesse momento de transformação da série. A música é muito legalzinha. E a gente pode ver o quão marcante que foi, né, toda essa animação de transformação pros animes nos gerais, é que basicamente todos os animes de Mahou Shoujo que vieram depois, tipo, todos não, né, obviamente, mas tipo, boa parte aí, maioria tem cenas de transformação dos personagens e tal. Sim. Isso daí marcou muito o estilo Mahou Shoujo, né? Virou uma moda mesmo. Não virou só parte Mahou do Shoujo, estilo. né? Até outros tipos de anime colocam transformações, às vezes meio que irônico ou pra comédia, mas fica colocando transformações, né, e tudo mais, em estilo, assim, de Mahou Shoujo, né? Eu acho que uma coisa que isso marcou muito é que, assim, eu sou fã de Mahou Shoujo até hoje, então sempre que tem um Mahou Shoujo novo, eu vou assistir, independente de qualquer coisa. Eu vou assistir pra ter uma opinião, assim, ver se eu vou gostar ou não. Mas eu vou assistir. E uma das coisas que me deixa curioso é sempre saber como vai ser a transformação, sabe? Como que vai ser a animação, a trilha sonora, os efeitos. E isso faz parte, assim, né, da experiência. Porém, quero aqui deixar um momento marcado que... Bom, eu vou primeiro fazer um parênteses, que vocês estão assistindo Sailor agora, eu sei que vocês estão assistindo Sailor, não vou estragar a experiência de vocês, porque a cena que eu vou comentar não está no anime dos anos 90. Então eu acho que não vai atrapalhar muito, mas eu tenho que comentar essa cena que está em Sailor Moon Crystal, mais especificamente no episódio 25 de Sailor Moon Crystal, que é quando a Sailor Pluto para o tempo. E no mundo de Sailor Moon, assim, essa habilidade de parar o tempo é um tabu, ela é proibida de usar. Mas tem um momento, assim, da história que ela precisa usar, senão tudo vai dar errado. Aí ela precisa usar. E aí é muito bonita, assim, a cena ficou muito bonita. O impacto dessa cena é muito forte. As consequências da cena, né, por ela ter parado o tempo, não poder parar o tempo, são muito fortes também. Então, precisava mencionar essa cena aqui, gente, porque essa cena é perfeita. Setsuna, você é maravilhosa. Achei que você ia falar do rapaz que chega, joga uma rosa lá e depois sai, tipo... Alô? Muito marcante. Gente, aquela rosa me marcou muito quando eu assistia Sailor, porque eu passava muita raiva. Porque ele sempre chega nos melhores momentos, assim, das lutas, no momento mais empolgante. Taca a rosa pra impedir o cara. E aí o vilão para de atacar porque passa uma rosa no meio, né? Assusta, assim. Aí acaba a luta. Ai, que raiva. É meio tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Léo, meu trabalho aqui está pronto. Mas você não fez nada. Nossa, muito anticlimático. Mas você não fez nada. Sim, é total anticlímax, gente. Tipo, mas é muito divertido, eu tô adorando. Eu acho que, tipo assim, a melhor reação foi que, tipo, eu não lembro que episódio que a gente tava assistindo juntos, sei lá, eu devia ter visto já uns 10, 12 episódios, sei lá. Que eu literalmente, do nada, eu levantei assim e virei pra vocês e falei, pera, ele vai fazer isso toda vez? E, tipo, todo mundo começou a rir, assim, tipo... É porque no começo ele faz muito isso, né? Agora, na fase que a gente tá no 40... Não, tem 48 a temporada que a gente tá assistindo. A gente tá no 20 e pouquinho. Eu preciso achar minhas anotações, porque assistindo eu sei que tem 48. Denúncia. Não estou traindo ninguém. Não estou assistindo sozinha. Isso é traição, hein, gente? É traição. Dá briga isso aí. Gravíssima, Nanda. Você está presa. Traição gravíssima. Gravíssima. A gente vai colocar o Léo como júri, porque ele tá assistindo uma Mahou Shoujo sem a gente. É verdade. E, Nanda, vou fazer umas perguntas aqui. Se você souber responder, é porque você tá assistindo. Não tô, gente. Mas realmente é muito anticlímax. E, tipo assim, pelo menos eu tava esperando que ela lutasse, que ela, tipo, mostrasse o poder dela, né? E aí vai o cara lá, babaca, mas tinha que ser o macho escroto atrapalhando a mina. Basicamente. Fiquei puta.
Mas assim, a melhor parte de Sailor até agora tá sendo o choque de realidade dos anos 90 até agora. Porque, tipo, a gente sempre comenta que eles focam muito na questão do peso, né? De como, ai, nossa, é muita gordofobia, assim, o tempo todo. E tem um dos penúltimos episódios que a gente assistiu, ela tem um crush num carinha e ela vai sair, tipo, pra encontrar essa pessoa. E aí ela fala do nada, assim, tipo, eu vou trocar minhas roupas de baixo. Você fica, o quê? Nossa senhora, né? Pelo amor de Deus. Anos Muito bom, 90, gente. meu gente, Deus. anos 90, muita coisa era Divertidíssimo. permitida. Mas assim, ainda falando, né, de transformações, eu acho que, tipo, uma das transformações mais clássicas pra mim, quando eu era moleque mesmo assistindo, foi ver o Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez, né, no Dragon Ball Z. É uma cena bem memorável, assim, né? Tipo, lendário, Super Saiyajin. Eu gostava muito daquela saga do Freeza. O Goku ficava com o cabelo dourado, assim. Eu tô tentando lembrar na minha cabeça se foi o primeiro anime que eu vi uma transformação, assim, do personagem, vamos ficar com mais poder, etc. Não me lembro, acho que sim, mas não tenho muita certeza. Mas a transformação que eu mais gosto de Dragon Ball, com certeza, é o Gohan Super Saiyajin 2. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. E ali, meu Deus, né? Dragon Ball podia ter acabado ali, né? Dragon Ball Z ali tava realmente no céu, né? Enfrentando o céu, tava tudo maravilha. Mas aí, né? Majin Buu. Cara, eu ainda gosto do. Pô, na época que eu assisti, né? Eu nunca mais revisitei Dragon Ball pra saber se eu ia achar horrível hoje em dia. Na época que eu assisti, eu curti bastante essas outras temporadas. Mas pra mim, eu acho que Dragon Ball, quando eu falo Dragon Ball, cena marcante, o que me vem na cabeça principalmente, né? Duas coisas. Três, na verdade. Né? Primeira vez que ele virou Super Saiyajin, primeira Genkidama, e quando o Gohan tá usando Kamehameha na luta contra o céu e aparece a alma ali do Goku atrás. Né? Acho que pra mim esses três são, tipo, os momentos, assim, que definiram, pelo menos, minha infância ali de Dragon Ball. É que esse momento ali, você vê o Gohan do Velho Testamento. Antes de virar o Saiyaman. Sabe quando o Gohan era poderoso, a gente olhava e falava, ele vai superar o pai dele, Aí ele virou vai o ser Saiyaman. da hora. Aí ele virou o grande Saiyaman, né? Eu gosto muito da saga inicial do Majin Buu ali, tipo assim, aqueles episódios que são todos fillers, mas que o Gohan tá na escola, sabe? Que ele joga beisebol, uns negócios assim, porque são muito engraçados, é muito divertido, sabe? Pra mim é memorável ver ele jogando beisebol, assim, tipo, é melhor eu ir devagar, né, pra ninguém ficar surpreso. A minha mãe e a Buma falaram que eu não posso revelar muito das minhas habilidades, então não vou exagerar, né? Aí o cara rebate a bola do tênis lá numa altura de, sei lá, 8, 10 metros, aí ele pula, pega a bola no ar, assim. E aí depois, tipo, todo mundo fica olhando, falou assim, tipo, menino, você tem um preparo físico excelente, hein? Você acabou de pular uns 8, 10 metros de altura, né? Ele, não, acho que foi um milagre, Eu consegui, que legal! Agora eu só mudo pra terceira base.
Ai, acho que exagerei. Poxa vida, rapaz. Você tem um preparo físico excelente. Acabou de dar um salto de 8 metros. Não, professor. Eu acho que foi um milagre. Isso nunca acontece. A melhor parte é que ele fica uns 20 segundos voando, né? Normal. Não, a força dele não era o problema. Tava voando, né? Mas, gente, a dúvida que não quer calar. Vocês erguiam os bracinhos também pra fazer o Genkidama? Lógico, eu ajudava, ué. Tinha que ajudar, né? Você acha que a Genkidama foi feita como? Porque eu mandei um pouco de energia. O Léo não mandava, não, porque o Léo não assistia Dragon Ball. Eu não assistia Dragon Ball, gente. Vou ser sincero aqui pra vocês. Mas, você sabe digam... Dragon Ball? O que você sabe de Dragon Ball? Não, eu assisti Dragon Ball Super. Ó, já é um passo, né? Mas o Dragon... Eu li o mangá de Dragon Ball, a história do Goku criança, né? Uhum. E é isso. E aí depois eu assisti Dragon Ball Super. Inclusive, já que vocês estão falando de transformação, a transformação que me marcou em Dragon Ball Super foi qual? A Ribriane. Vocês lembram da Ribriane? Sim, com o 17 atrapalha. Nossa, odiei, ridículo. Mas, gente, eu amei, porque eu amo quando, tipo, o Kuro comentou isso, né? Que outras obras fazem referências a Garotas Mágicas, a primeira coisa que eu adoro. E outra coisa que eu gostei também é que teve essa mudança, né? Tipo assim, Garotas Mágicas normalmente elas são muito fofinhas, muito bonitinhas. Aí vem uma Garota Mágica gorda. Amei. Achei muito legal. Inclusive, né, igual eu tava zoando lá, né, mas eu gosto, tipo assim, eu tenho nostalgia com a saga do Majin Buu, até com a do GT. Essa saga do Super, ela é meio bagunçada, tipo assim, algumas sagas, mas essa última saga ali, que é o Torneio do Poder, né, tem vários momentos memoráveis, assim. Tem aquele momento que todo mundo acha que o Mestre Kami morreu, e é muito, muito da hora de ver. Mas o final dessa saga do poder também tem uma cena legal, né? Que é aquela do Goku e do Freeza e o 17, todos eles lutando juntos pra derrotar o outro cara lá. Eu esqueci o nome, o Jiren. E é muito legal, assim, de ver. A música também ficou muito boa. Já perceberam, né? Quando a música fica boa, assim, encaixa, é fácil de me agradar, então... Eu não sei se vocês tinham isso também, mas eu lembro quando eu era criança, eu assisti pelas primeiras vezes, assim. Você não espera que ninguém morra em desenho, né? Então não é uma coisa que você tá esperando. E o Kuririn morre. Nossa, o Kuririn morre demais. Gente, mas que coisa horrível. E os amigos do Goku morreram. Mas até ele voltar, vai um tempinho, assim, tipo, permanece o trauma, sabe? É foda no sentido de Dragon Ball, né? Porque como tem as esferas do dragão, as mortes são muito tipo, morreu, né? Que episódio que vão ressuscitar, sabe? Mas as primeiras vezes, sim, quando o Kuririn morre a primeira vez lá em Dragon Ball, aí você esquece, na né? metade do desenho vai virando patifaria, né? Quando morre, você já fica, quando será que vai voltar? Daqui a uns 10 episódios? Tipo, sim. Perde o peso, né? Sim, sim. É o próprio Goku, né? Tipo, morrendo também. O Goku morreu 3 vezes? Não lembro. Eu não me lembro, mas é 2 ou 3 vezes, mas é por aí. É vez demais. São mais vezes do que deveria, né? Sim, né? Uma vezinha tava bom, cada um ali já tava suave. Mas fazer o quê? Virou arroz com feijão, morrer, ressuscitar, acontece. Exatamente. Mas assim, ainda falando de transformação, porque eu acho que é a coisa que é mais icônica nas nossas infâncias, são essas transformações, aparentemente, a gente tem as de Digimon. Que falou de Digimon, transformação, a música já vem na minha cabeça na mesma hora, aquela guitarrinha. Agumon Digivolve para! E aí já começa aquele toquinho, icônica, né? E aí o Digimon vai falar, né? Que Agumon Digivolve para! E faz aquele drama. A primeira vez que tá vendo a transformação, você fica, o que vai ser? O que vai ser, né? Sim. Isso daí era muito legal, porque... Por exemplo, tem as Mega Digievolução, né? E as Mega Digievolução tinham um efeito 3D, né? E passava por todas lá, né, as formas, né? Era muito legal. E na época era incrível, porque aquilo ali era o 3D que tinha.
E, mano, era muito legal. Ele ia virando todos assim, fazendo uns negócios, e aí de repente ele começava a fazer, meio que colocar armadura, ou se transformar no Wargreymon, no caso e tal. Mano, isso daí era muito legal de ver, cara. Muito legal mesmo. Só tem uma coisa que eu acho mais legal no universo de Digimon do que essas transformações. A guitarrinha do Mesh? Guitarrinha não, como é que chama? A gaita. Que era a fusão no 2. Nossa, a fusão era muito da hora. Eu não lembro o nome do Digimon. E tem o filme, né, também do primeiro... Sim. Primeiro anime, quando faz o Omnibon também, nossa, gente. Nossa, meu Deus. É absurdo. Mas falando de fusão, tem também cenas marcantes ruins, né? Porque não tem nada que marcou pior um fã de Digimon do que aquela fusão do Angemon com o outro lá, que eu não lembro o nome, o tatuzinho amarelo. Todo mundo, né? Eu acho que a primeira vez que tava assistindo aquilo, nossa, vai virar um bicho muito foda, um anjo com... Nossa, vai ser absurdo. Daí virar aquele vaso, totem, sei lá, que era... Gente, foi muito decepcionante. Hoje em dia, eu ainda olho pra aquilo e falo assim, beleza, é tipo uma louça, assim, né? Eu entendo o conceito. O conceito, Mas tipo assim, pra gente que era criança, eu não entendi o conceito, não. Eu achei horroroso, eu achei ridículo, achei péssimo, feio. E os poderes sem graça. Então, assim, foi um momento que marcou, sim, mas que marcou por ser decepcionante. O 2, eu acho que é um dos meus favoritos, justamente porque é a primeira vez que a gente tem uma continuação, assim, que muda os personagens, né? O mesmo anime, mas muda os personagens. E volta alguns personagens mais velhos, né? O TK e a Kari. Sim, nossa, era muito legal. Era muito legal o conceito lá dos emblemas, né? Dos brasões e tal. E eu lembro dos ovos também, né? Tinha o Magnamon, que aparece por um episódio, porque era o ovo do milagre, e aí ele só aparece pra realmente cumprir um milagre, né? Realizar um milagre e não volta mais. Tipo, era muito legal. Eu gosto, bons tempos. A musiquinha lá da fusão e o negocinho, o efeito 3D. Não, quando começava a tocar a musiquinha em japonês, você sabia que é porque ia dar a reviravolta e eles iam conseguir ganhar, sabe? E é muito impressionante que isso acontece bastante, né? Principalmente se você pega esses shounens mais antigos, esses desenhos mais antigos, sempre tinha uma música muito específica pra quando a luta ia virar. Quando eles iam conseguir vencer a luta, né? Ia dar tudo certo, né? Então você já sabia, começava a tocar aquele toquinho assim, você sabia. Vai, eles vão conseguir, tipo. A música já meio que chamava ali o que ia acontecer, então você já ficava até mais apreensivo. Você percebe que sobe o volume, né? Até Demon Slayer, né? Assim ainda, né? Sim. O volume aumenta e tal, e começa aquela guitarra mais pesada. Eu acho que a música, ela tem muita importância nessas cenas. Tipo assim, uma cena muito triste. Vou dar um exemplo bem chulo. Naruto. Começou a flautinha lá do tararã, já sabe, morreu alguém, vai lembrar da história triste. Contaminado, porque agora quando começa a tocar, quando começa a escutar um tururu, só me vê a versão misturada com funk. A sete Naruto Song com funk é muito bom. O brasileiro e a magia do mashup. Cadê o Léo fazendo um vídeo dançando isso aí? A Nanda vai começar a dançar comigo, a gente vai fazer. Sim, a gente vai fazer. Olha! Ele tem que fazer twerk, olhando pra câmera triste. Nossa, mas twerk é de costas, gente. Quadradinho de 8. Vou só abaixar a cabeça assim, ó, você imagina a minha expressão. Vira só a cabeça pro lado, assim. Vai ser nível... É o chamado, sabe? Mas falando de Naruto, tem muitas coisas. Tipo, que a gente falou, cena triste, tipo, a música triste de Naruto acho que pegou muito, né? Virou meme também, inclusive, como a gente falou por causa dos matchups também, mas era muito icônico, né? Tipo, Naruto, tipo, todas as cenas tristes tocavam a mesma musiquinha, então já te dava aquela vontade de chorar por causa da música. É que existem alguns animes que, assim, às vezes a gente pode até individualmente falando não gostar, etc. Por exemplo, o Léo não gosta tanto de Dragon Ball, não assistiu e tal. Mas Dragon Ball, Naruto, Bleach, Pokémon, são animes que marcaram gerações, né? E o Naruto é aquele anime bem da nossa adolescência ali, né? Tipo, One Piece. Só que, tipo assim, eu tive acesso primeiro a Naruto.
né? Eu demorei pra assistir o One Piece. Então o Naruto foi meu principal anime ali da adolescência. E conforme eu ia envelhecendo, as coisas iam acabando. Tanto que eu achei que, nossa senhora, eu falei, nossa, eu vou chegar nos 50 anos, não vai acabar esse negócio, né? Porque... Mas tem várias cenas, assim, incríveis. Principalmente pra mim, assim, é o Naruto mesmo, sabe? Sem ser o Shippuden. Eu acho que tem muitos momentos, cenas icônicas, né? Porque ainda eram uns momentos muito pegados no sentido de, tipo, ele não tinha realmente poder, né? Habilidade, ele tinha que se virar com o que ele tinha praticamente ali, que era se clonar praticamente só, né? Depois do Pen ali, quando virou Dragon Ball mesmo, que aí era Genkidama pra todo lado, e isso. Uns kaiju gigantes, Genkidama pra todo lado. Aí, não, mas antes você tinha, tipo assim, aquela luta dele no final do Naruto clássico, dele contra o Sasuke. Aquela luta inteira é muito, muito legal, assim. O torneio lá ninja também, né? O Shikamaru lá lutando, colocando a sombra, passando a sombra por dentro lá do buraco na terra e tal. Cara, era muito épico as lutas, era muito foda. E era literalmente assim, eles venciam as lutas e tal, sempre fazendo algum plano, alguma tática pra poder utilizar bem os poderes dele. O próprio Naruto, quando vence o Neji, né, que ele cava o buraco, sai assim. Então, tipo, eram cenas bem memoráveis e bem divertidas. No Shippuden você tem essas cenas, por exemplo, principalmente na saga ali do Pain, né, quando o Naruto retorna pra vila, ou quando ele chega e vai lutar com o Pain e tal, assim, é uma cena, assim, memorável, é muito, muito legal. Mas, à medida que foi indo pra frente, o anime foi virando muito aquele trem shonen Dragon Ballzão, assim. Foi meio ficando fora de controle, né, o nível de poder do pessoal, né, foi crescendo. E aí foi tipo aquele negócio de eu tenho poder aqui, mas de repente eu já faço isso aqui, meu poder já dobrou. Ah, não, mas agora eu tem sou outro filho trem. de quem? Ah, não, mas eu sou neto de não sei quem. Ah, não, mas eu herdei do herdeiro do não sei quem. No meio tempo de tudo isso aí, contando a história do Kakashi Karin, né, 45 vezes, que é pra você fixar bem na sua memória, né, e não esquecer. Mas uma cena que eu gosto muito é da luta do Minato com o Obito. Quando ele vai lá, invoca Kyuubi, né, Kurama e tal. Aquela luta dele do Minato contra o Obito, eu acho muito foda. Aquele golpe que ele dá, que ele joga a kunai assim, aí a hora que a kunai passa pelo Obito, né, porque ele consegue fazer os objetos passar por ele, a hora que ela termina de passar, que o Obito se materializa de novo, o Minato teleporta assim na kunai e acerta ele nas costas, assim. Eu acho aquela cena muito braba, assim. Olha, é o pai do Naruto. Exatamente. O Naruto tem umas cenas muito icônicas, muito absurdas, assim, pra época, né? Era muito bom. O começo do Shippuden ainda tinha várias cenas bem legais, né? O começo ali do Gaara mesmo, né? Quase morrendo, basicamente. Aquela cena daquela veinha usando a Sakura como marionete contra não sei quantas marionete lá, lembra? Uhum. Que é bem nos episódios, tipo, 20 alguma coisa, assim. Sim. Nossa, aquilo lá era muito legal, sabe? Depois foi virando Naruto. Depois foi virando o pai do Boruto. E agora tem Boruto aí, né? O Léo assiste, né, Léo? Gente, eu não sei nem do que se trata. Eu sei que é o filho do Naruto, mas eu não sei a história. Mas o Naruto você assistiu, Léo? Não. Eu assisti um pouquinho do Shippuden, eu não assisti o original, né? Assisti, sei lá, umas lutas, assim, uns AMV, né? AMV do Gaara contra o Rock Lee. Rock Lee. Assisti 700 mil vezes. Esse aí é brabo. Aí... Inclusive, gostaria, te cortando, Léo, mas gostaria de dizer que recentemente, esse AMV aí, com a música do Linkin Park, do Rock Lee contra o Gaara, fez 15 anos. Não. Ou seja, você tá velho. Eu sei. Todos nós, né? Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park, velho, eu acho que é, tipo, a coisa mais clássica da nossa época, assim, na internet, né? Acho que é um dos primeiros AMVs, assim. Eu acho que é um dos primeiros AMVs, e se não for, assim... E é um dos mais famosos ever, eu acho, né? Assim, sim. Que foi dos primórdios do YouTube, cara. Eu acho que, se duvidar, foi uma das primeiras coisas uploadadas no YouTube, se duvidar. É um dos primeiros clássicos de anime do YouTube, com certeza. Sim. É porque era bem essa época, tipo assim, que a galera, quando falava de anime, era música do Linkin Park, um AMV de Dragon Ball, ou colocar essa saga primeira ali do Naruto. E aí eles colocavam geralmente na luta do Gaara, contra o Rock Lee e tal. Mas foi o primeiro vídeo, assim, de AMV que eu me lembro que eu assisti. E já passou 15 anos, então. Tamo ficando velho. Tamo ficando velho.
Mas, Léo, tem algum shonen, assim, que você assistiu, que você conhece, pra gente poder falar, assim, de alguma cena? Tem nada? Tem vários. A gente pode falar de Demon Slayer, a gente pode falar de One Piece, a gente pode falar de Jujutsu Kaisen. Oh, aí já melhorou. O One Piece é até complicado de mencionar, tipo, falar assim, tem uma ou outra cena, assim, marcante. Porque eu acho que o One Piece, o foco dele é em criar momentos marcantes, assim, sabe? É verdade. Eu acho que é um dos animes que mais bem faz isso. É óbvio que nem toda saga, né? Tem algumas sagas que são tristes, né? Mas eu acho que o One Piece trabalha muito nesse lance do emocional, né? Tem muita cena, assim, de choro, de desespero e tal. E eles trabalham muito bem também com a trilha sonora, assim, né? As músicas de One Piece são épicas. Eu acho que a que o pessoal mais comenta e sempre lembra, né? E eu não sei se o Kuro e a Nanda assistiram One Piece, né? Então talvez possa ser um grande spoiler, né? Mas fazer o quê, né? Uma parte. Tamo aí pra isso. Tudo. Pode mandar. Mas manda ver. One Piece é algo que eu não pretendo acompanhar hoje em dia, porque, né? A vida é muito curta pra terminar One Piece. Né? Exatamente. E é a morte do Ace, que eu acho que é... Tipo assim, morrer personagem, anime... Beleza, até já tinham morrido alguns personagens do universo, mas morrer o irmão do protagonista foi... Esse spoiler aí eu sabia. Eu não cheguei a ver essa cena no anime, então eu não sei como foi, mas eu li o mangá, né? E a impressão que eu tinha na época que eu tava lendo assim, que assim, eu já sabia que ele ia morrer, né? Eu já tinha visto os spoilers e tal, porque eu li bem depois, assim, de quando aconteceu. E a impressão que eu tinha quando eu tava lendo é que não parecia que ele ia morrer, sabe? Exatamente. Parece assim, alguém vai conseguir, vão conseguir parar, vai dar certo, vai dar tempo. E não, dá tudo errado, né, assim. Porque, tipo assim, eles fazem de tudo pro Luffy conseguir chegar até lá, e o Luffy consegue e tira ele. E ele tá sem as algemas e tal. E o que acontece é literalmente que o almirante lá da lava, que eu esqueço o nome dele, acho que é Akainu, não vou lembrar o nome, ele vai matar o Luffy. E aí o Ace pula na frente e toma o golpe. Você tá até esperando, tipo... ele é do tipo, ele comeu a fruta do fogo, né, Logia, então ele não vai tomar o dano, né, mas o cara lá explica que pelo outro ser de lava, o dano dele era maior e matou o Ace, né. E é um momento muito perturbador, assim, porque depois daquilo, o Luffy literalmente trava. Ele entra, tipo assim, acabou de ver o irmão dele morrer na frente dele, ele trava, ele desmaia e fica louco, surtado, sabe. E aí tem o Barba Branca também, que vai morrer junto, mas faz de tudo pra poder salvar o Luffy. É uma cena que tem muita coisa, tem muita tristeza, tem muito desespero, tem dor e ao mesmo tempo tem um discurso emocionante do Barba Branca. Mas eu lembro que eu assisti sem ter um spoiler nenhum, assim, na época. E eu literalmente fiquei assim, tipo, olhando, falando, mano, o que tá acontecendo aqui? Não é possível, cadê a pegadinha aqui? Vai voltar no tempo? Como é que é aqui? Mas... foi pesado. O famoso, cheguei pra dar uma cisada, ver uma cena de ação louca e tô chorando. E tô chorando. Tem duas cenas de One Piece assim, que me marcaram muito. A primeira delas, que eu acho que é a que mais me marcou, é a do Usopp, quando eles estão lá em Skype, né, que o Mary vai ser eles não podem mais ficar no Mary não dá conta mais e tal. E aí eles comentam, né, pro Usopp. E aí o Usopp é meu favorito, né? Então esse é meu queridinho de One Piece. Com certeza seria. E aí ele fica muito emotivo, ele fica muito nervoso, e aí ele luta contra o Luffy e tal. É muito pesado. Foi muito pesado emocionalmente pra mim ver aquela cena. Sim. Pra mim é a mais marcante, assim, do One Piece. Aquele momento do Usopp contra o Luffy, assim, muito, muito forte. E um outro que eu gosto muito também é lá do começo da história, quando eles vão pra terra lá da Nami, né? E aí tem o Arlong, e aí o Arlong marcava, né, as pessoas com a tatuagem, assim. Daí a Nami chega um ponto, assim, da história, né, que a Nami já meio que tá livre, ela pega a faca e começa a se esfaquear no braço, assim, onde tá a tatuagem. Esse episódio é o episódio que literalmente deu aquele estralo, assim, eu falei, agora eu vou assistir One Piece. Nesse episódio que o One Piece pra mim começou. Nossa! Que é muito forte, porque ela fica esfaqueando, né, a tatuagem,
E aí o Luffy chega e pega no braço dela assim pra ela parar. E ela começa a falar pra ele, me larga, você não sabe de nada, vai embora, vai embora. E ela vai xingando ele fica só parado segurando o braço dela. Aí de repente ela só olha pra ele assim e fala, me ajuda. Aí ele pega o chapéu, põe na cabeça dela, vira, dá uns passos e grita assim, mas é claro! E aí começa a tocar aquela musiquinha, e ele vai andando, e o resto tá todo mundo parado assim, só esperando, né? Aí todo mundo olha assim, ele só fala, vamos. Aí eles chegam e quebram, né, a porta lá do negócio, assim. Arlong! 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 O que foi? Você não sabe nada daqui. Você não sabe o que tem acontecido nessa vila há 8 anos. Ah, sei não. Eu mandei você ir embora, não mandei? Então cai fora, seu idiota! Cai fora! Cai fora daqui! Cai fora daqui! Luffy, me ajuda. Com certeza! Luffy. Vamos lá! Bora! Não, aquela cena é foda. O meu personagem favorito é o Zoro. Então a cena que pra mim, a mais marcante de One Piece é a do sacrifício dele. Que é quando o cara fala que solta todo mundo, mas o Zoro tem que tomar o dano que todo mundo tomou lá, né? Que o Luffy tomou na luta inteira e tal. E aí ele coloca só um pouquinho do dano, assim, no Zoro e ele já quase morre, né? Aí ele solta as espadas, vai lá, e no outro dia todo mundo chega, o Sanji encontra ele de pé, assim, todo ensanguentado, quase morrendo, e pergunta pra ele, né, o que aconteceu, e ele só vira e fala, não aconteceu nada, e quase morre, né, depois. Nossa, é muito foda essa cena. One Piece tem muitos momentos, né? Acho que toda saga de One Piece, pelo menos, tem um momento que vai te emocionar, te deixar meio abalado, assim. Realmente tem essa pegada. Nanda, quer um colete salva-vidas? Por favor, manda aí. Onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Por falar em mortes, como não lembrar de Attack on Titan? Que a cada luta a gente fica só assim, então, será que vai sobrar alguém pro próximo episódio? Será que termina aqui por falta de cast, né? Tipo, não vai ter mais personagem pra continuar. E em Attack on Titan, eu tive vários episódios, assim, que eu achei muito marcantes pra mim. Pra começar pelo primeiro episódio, né? Que tá tudo naquela calma, aquela paz. Você fala, vai ter uma gradação, né? Até as coisas degringolarem. De repente, eles estão de boa e aparece a cabeça gigantesca do Colossal lá. Fala, gente, é assim agora? Tipo, literalmente um raio. E pronto, acabou tudo e vai morrer todo mundo. E de repente cabeças começam a ser esmagadas. E você fica, gente, peraí, onde é que foi que eu me perdi? Achei muito marcante também a forma como ocorrem as mortes. Tipo, é muito tenso você ver as pessoas morrendo, sendo literalmente mordidas, assim. Tipo, o sangue espirrando pra todo lado e tal. Então foi uma coisa que me marcou quando eu vi. E eu acho que aqui é uma unanimidade um dos episódios de Attack on Titan. Sim. Que todo mundo ama e tem, assim, a escolha é só por qual momento que é mais marcante. Vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem adorar o que vocês quiserem, mas nada supera Levi versus Bestial. Nada supera aquilo. Aquilo é uma obra-prima. Olha, que satisfação que foi ver o Levi picoteando aquele gigante. Mas espera. Meus titãs caíram. Hã? Tem um soldado que pode ser uma ameaça? Tem. O Capitão Levi é perigoso. Esse daí é o tal Levi? Minha nuca!
Mas o que? Eu não consigo ver nada. Arrancou meus olhos. Minhas pernas. O que aconteceu? Você não estava se divertindo. Eu vou endurecer. Droga, não vai dar tempo. Tenta curtir essa experiência agora. E ele só assim, né, com aquela cara de... Pera, aí olha pra um lado, tô cego. Agora caí. E tal, agora eu vou não sei o quê. E o Levi, puto da vida, todo ensanguentado, porque matou sei lá eu quantos titãs, gritando com ele, falando, você tava se divertindo muito, não tava? Mano, aquela cena... Olha. Vocês acham que o Digan é fanboy? Ah, que isso, ó. Vocês acham que eu mencionei o Levi falando lá dos meus dos personagens favoritos lá meu no finalzinho? Por quê? Isso porque aí já vai mais um spoiler, né? O Levi não picota ele só uma vez, viu? O Levi picota ele 2 vezes, que é pra quem falar que foi na primeira foi na sorte, ele picota 2, que é pra falar assim agora. E agora? Galhos! Tá desesperado, peludo? Só o que tinha que fazer era ler aquela merda de livro. Como passou pela sua cabeça que poderia escapar de mim? Você achou mesmo que eu não mataria os meus colegas se eles virassem titãs? Você não faz ideia de quantos companheiros eu já tive que matar! E aí, seu barbudo? Caramba, além de medonho, você fede pra caralho. Que nojo. Mas não precisa se preocupar, porque eu não vou te matar. Pelo menos não agora. E tem a cena dele também contra o Kenny lá. É muito. Eu gosto muito dos movimentos que ele faz pra poder fugir e tudo tal. Mas ela é marcante por causa do grito do Levi, né? Você não mudou nada, moleque! Kenny! Todo esganiçado, assim, e tal. Eu gosto muito, assim. Pra mim, são as 2 principais cenas, assim, que eu me lembro de Attack on Titan. Eu gosto muito daquela cena do Eren. Acho que é a 4ª temporada, não sei. São tantas temporadas de Attack on Titan que é difícil, né, lembrar onde acontece o quê. Tanta temporada, tanta parte. E aí essa última temporada tem 70 partes, então não lembro exatamente em qual parte ela está. Mas eu gosto muito daquela parte que já tem um time skip ali. O Eren já tá mais velho, ele se infiltra lá em Marley, e aí quando ele é levado lá pra baixo, assim, de onde fica aquele palco, onde tem aquele grande evento, assim, ele revela que ele é o Eren e tal, e aí ele vira o Titã por baixo do palco, acaba com o evento todo. Gente, aquela cena pra mim é muito icônica. Muito icônica. Não da forma positiva, assim, né? Eu não acho que foi legal, mas não estou aplaudindo o Eren, mas eu estou aplaudindo a cena como um todo, porque é muito bem feita, eu achei tudo muito bem construído pra chegar até aquele momento, e é muito surpreendente, assim, né? E as coisas que vão acontecendo, você fala, meu Deus, agora não tem mais como voltar atrás, meu Deus do céu, mudou tudo. Relaxa que todo mundo aqui é crescidinha, a gente sabe que não é só porque você gosta de vilão, Nossa, não, gente, mas automaticamente concorda com a pessoa. Eu amo vilões, não vou mentir, mas o Eren não dá, Bowser. Não dá pra defender. Cara, pra mim, essa cena é muito boa também, porque eu acho que é um bom início, tipo, é que nem você falou, né, é um caminho sem volta, sabe, da temporada ali. Mas pra mim, eu acho que mais icônica, eu concordo com a Nanda, assim, em certo ponto, que é o primeiro episódio, sabe? Porque eu acho que talvez, eu acho que principalmente o Tigão, talvez ele já foi assistir um pouco mais tarde, então ele já tinha um pouco de, né, Sim. Galera falando muito da série e tal. Mas acho que pra muita gente que começou a assistir o Attack on Titans ali, né, tipo, evitou spoilers e tal, eu até já tinha alguns spoilers aqui e ali. Eu acho que aquele primeiro episódio é muito marcante. Porque ele meio que. Ele coloca o tom ali de como vai ser a história dele pra frente muito bem. Sim. É. A mãe dele lá morrendo, tipo, gente. É muito pesado. É absurdo. E um outro detalhe que eu acho legal, assim, a gente lembrar é que
assim, eu também assistia Attack on Titan na época, né, quando começou a passar. E aí, eu não lembro em qual episódio que acontece isso, mas um dos titãs come o Eren. Uhum. E aí, na época, eu falava, será que ele morreu mesmo? O protagonista da história morreu? Será? Sabe, foi muito chocante pra mim na época. Eu falei, não é possível. Demora pra caramba pra dar um Pra ele voltar, desfecho, né? Pra como isso. titã. Então. E aí eu fiquei, gente, será mesmo? Eu falei, nossa, que diferente, né? Uma série matar o protagonista assim logo no começo. Não era bem isso, mas assim, chocou. Seria melhor, Me talvez, se impressionou tivesse na matado? época. Seria talvez, mas... Nossa, poderia ter matado, né? Teria resolvido muitas coisas. É tipo assim, eu tenho um amor e ódio ao mesmo tempo, assim, com Attack on Titans. Tipo assim, um ódio no começo, porque, nossa, pra mim foram 10 ou 11 episódios. Nossa, triste de assistir, assim, sabe? Parecia que nada acontecia. Aí, de repente, tirando morte, né? Porque morte, nossa senhora, todo mundo morria, né? Aí, de repente, o negócio vai lá em cima, assim, sabe? Aí começa, plot twist, não sei o que, não sei o que lá, e vira, e vai e tal. E aí, tamo aí hoje em dia, né? Eren, parte 70 de, sei lá, temporada. O enredo de Attack on Titan é maravilhoso, velho. Tipo, tipo assim, já acabou, sabe? Porque quando você espera que a história tá desenrolada, então, tipo assim, não, o que tá posto é isso que a gente espera, é isso aqui que tem que acabar. Então, vai acabar assim. Não, tem uma outra coisa. No começo a gente esperava que o que a gente precisa fazer é eliminar todos os titãs. Beleza. Não, só que não é, porque os titãs, todos eles vêm de alguma pessoa. Ah, mas então vamos eliminar, sei lá, de onde tá vindo esses titãs. Não, porque tem uma guerra e um país se relaciona a outro e, na verdade, essas pessoas dessa ilha são amaldiçoadas. Nossa, é muito bom. E continuando, né, em Attack on Titan, uma outra cena muito boa e muito marcante, muito dolorosa de assistir é o sacrifício do Armin. Eu sabia! Os ossos dele não estão sendo consumidos. Se eu não prender na carne, não vai se soltar. E o mais importante é que ele não pode mexer o corpo enquanto solta o vapor. Mas Armin, é assim que você vai morrer? O melhor plano que você, com toda a sua inteligência, pôde criar foi morrer assado desse jeito? Ainda não acabou. Não é o bastante, eu preciso enrolar mais. Muito bem. Eu vou fazer com que seja rápido. Espera! Não solta! Eu faço tudo pro Eren. Meus sonhos, minha vida, tudo! Eu só tenho isso pra dar! Com certeza, o Eren vai! Ele vai ver o mar! Ele vai conhecer o mar por mim! Acabou. Te peguei! É que ele vai queimando aos poucos no vapor do Titã Colossal. Gente, aquilo dói na alma. Tipo, é muito dolorido assistir aquela cena. Você fala assim, não é possível, ele tá queimando. Posso falar uma coisa polêmica? Eu sei que você não gosta do Armin. Podia ter ficado morto. Eu também não gosto dele, mas, gente... morrer daquele jeito é muito triste, ainda que ele tenha voltado. Não, o sacrifício foi foda. A cena foi maravilhosa. Mas que podia ter ficado morto, podia. Também não foi muito chegado no Armin. Também não, gente, mas coitado, morrer daquele jeito é muito triste. Podia ter ressuscitado o outro carinha lá, o Erwin. Podia, mas fazer o quê, né? Como a gente tá muito no shonenzão, vamos puxar umas coisas diferentes? Vamos, bora. Ao lado B aí, ao lado B. Então bora. É o lado B. Agora vamos puxar para as coisas nicho que... Agora vamos deixar eles boiando. Deixa eu pegar minha boia aqui, peraí. Mas, cara, falando de cenas icônicas, uma que eu acho que foi bastante icônica na época que passou, não me recordo o ano, deixa eu checar aqui agora, ao vivo, 2009, 2008, 2009 mais ou menos, Toradora, que é um anime de romance, comédia romântica. E, gente, a cena de que os dois personagens principais se beijam, que é o Ryuji e a Taiga, gente, explodiu tanto online, nas comunidades, nas fanbases. Se você colocar o nome dos dois, você vai achar 1 milhão de imagem e arte, fanart, tudo deles, porque é muito bonitinha a história. A história é muito legal, é muito bonitinha.
querendo ou não, hoje em dia, como adulto, a gente assiste, é aquele romance adolescente. Então você vai passar raiva assistindo. Mas é muito bonitinho, pra época também, e explodiu muito na fanbase. Eu acho que na época, até hoje, é considerado um das comédias românticas de anime, assim, mais conhecidas, assim, né, mais famosas. Foi muito bonitinho de acompanhar a história dos personagens na época, porque são personagens que se desenvolvem bastante. E, inclusive, a Taiga é uma das tsunderes originais, né, que deu origem ao termo de tsundere, né. O Léo que entende também bastante. Eu comecei a assistir Toradora, mas não cheguei a terminar. Não, tô falando sim, realmente, a Taiga é uma tsundere bem icônica mesmo. E ela foi muito... Sim, porque até a dubladora, né, ela só fazia tsunderes na época. Kugimi Arie. Isso aí. Deve ser. Tenho quase certeza que é. Deve ser isso aí mesmo. Mas Kogimi Arie. Nossa, ela fazia todas as tsunderes. Ela faz a Shana, época, né? A Shana é uma super tsundere. Sim, ela fazia muito tsundere. Tipo, e era sempre as guria baixinha, esquentadinha de tsundere da época. Mas, cara, foi muito marcante, assim, na época Toradora. E eu acho que foi um dos romances, assim, que meio que colocou romance mesmo nos animes, meio que em mais exposição aqui no ocidente até, né, na época. Eu acho que foi uma obra que mexeu bastante, né, com essa questão, assim, sempre teve, né, na verdade, mas acho que hoje em dia tá ganhando cada vez mais destaque, né, que são os shonens de romance. E Toradora acho que foi um dos que estourou esse gênero, assim, né, na era da internet, né? Porque sempre existiu, mas na era da internet... porque, querendo ou não, ele era de romance, mas ele não era... Porque era muito comum, principalmente no Japão, anime, né, focado em romance ou comédia romântica, 90%, a não ser que fosse aqueles harem, né, que eles falam, a não ser que fosse aqueles harem, os que não eram harem, na maioria das vezes eram voltados pro público feminino, né? Sim. Então, esse foi um dos primeiros, assim, que foi voltar para um público um pouco mais masculino também. Um público mais geral, né, vamos dizer assim, na verdade. E que explodiu bastante de sucesso. Sim, vale lembrar aqui que a Kugimi Arie, que é a dubladora da Taiga, ela dubla a Cure Ace, de Doki Doki Precure, né? Ela tem uma Cure no seu currículo. E ela também tem esse lado tsundere em Precure. Muito bonitinho. Mas já que a gente tá falando de nicho, vou falar aqui de uma cena impactante de Precure também. Já falei de Precure muito aqui, né, no cast, só de uma forma geral, assim, pra quem não, às vezes não ouviu outras aulas, Precure ou Pretty Cure ou Purikua é uma franquia de garotas mágicas muito famosa lá no Japão, que atualmente está na sua 20ª temporada. Então, obviamente, se tem 20 temporadas é porque tem muitos momentos icônicos que marcaram os fãs, que marcaram as pessoas, enfim. Mas eu vou mencionar um aqui da temporada atual, que se chama Hirogaru Sky Precure. E aconteceu, gente, nós estamos gravando esse cast dia 4... Ô, Léo, só te corrigir, o nome na verdade é Glitter Force. Nossa, é ridículo, gente. Boa noite, estou... Como ofender o Léo? Não, então. É porque o Netflix, né, colocou essa tradução pro... tem a versão americanizada, né, de Precure veio pra cá como Glitter Force e... Smile Precure veio como Glitter Force e Doki Doki Precure veio como Glitter Force Doki Doki. Elas foram localizadas pela Saban no ocidente e estão no Netflix, inclusive até com dublagem em português. Mas é aquela edição estilo For Kids, que corta um monte de episódio, muda a trilha sonora, muda a cor do fundo pra não ficar tão dramático. Beleza, é aquela coisa maravilhosa. Ai. Tipo aquela versão de Power Rangers da Disney lá, na primeira temporada. Sempre aquela picotação. E aí é engraçado porque aí eles mudam, né, os nomes das personagens pra elas não terem nomes japoneses. E elas não moram no Japão nessa versão. Eles localizaram até isso, assim. Quando tem algum alimento, assim, eles mudam, né, pra não ficar coisa muito tradicional japonesa, né? Então é bem bizarro. Nossa, que na verdade chega até a ser impressionante, na verdade, o esforço, Sim. né? É meio nada a ver, né? Pra mudar tanto. Pra que perder a essência dessa forma, né? Mas enfim, voltando, hoje que estamos gravando esse cast é dia 4 de julho de 2023 e isso aconteceu no sábado, dia 1º de julho de 2023, que passou o episódio 22 de Hirogaru Sky Precure, que eu ainda estou tentando processar o que aconteceu nesse episódio. Pra mim, marcou minha vida, gente, porque eu não consigo parar de pensar em uma cena específica desse episódio. A nossa protagonista, Cure Sky, a Sora, o sonho dela é ser uma heroína.
E aí é meio que ela luta a vida inteira dela pra isso, assim, desde criancinha lá, ela treina e faz artes marciais e tal, porque ela quer ser uma heroína. Porque quando ela era criança, ela foi salva por uma capitã de um grupo lá, e essa capitã é meio que a inspiração da vida dela e tudo mais. A Sora não é da Terra, ela não é terráquea, ela é de outro planeta, outra dimensão, né? De outro lugar. E aí ela acaba vindo pra Terra, tá? Aventurinha aqui. Aí o que aconteceu nesse episódio? A grande inspiração dela foi capturada pelo vilão lá e ela virou vilã. E aí a Sora não consegue lutar contra a vilã, porque a vilã é ela. E aí tem uma coisa assim, de que a mulher tá viva porque a energia Dark lá tá fluindo nela, então se purificarem ela morre. É um rolo, um babado, não vai dar pra explicar tudo aqui. Mas... Eu não entendi nada. Mas o que me marcou muito nesse episódio... Finge, Digão. O que marcou muito nesse episódio, pra mim, foi em um momento que elas já estavam lutando ali, a Sora, a Cure Sky, né? Ela é muito amiga da Cure Prism, que é a parceira dela, assim, né, nessa temporada. Elas tem até um lance meio ali de chip, sabe? Estávamos falando de chip, tem muita gente que chipa as duas, porque realmente é uma fofura as duas juntas. Foca, Léo. E aí, a Cure Sky, ela cai de joelhos, assim, daí ela olha pra Cure Prism, e aí ela fala, e assim, é uma coisa que não costuma acontecer muito em Precure, né? Quando elas estão transformadas, elas vão conversar uma com a outra, elas falam o nome de Cure, né? E aí nessa cena, a Cure Prism se chama Mashiro, e a Sora vira pra Cure Prism e fala: Mashiro, me ajuda. E ela começa a chorar, assim, muito. E a Mashiro só se coloca de joelhos, assim, e abraça ela. E, enfim, essa cena me marcou. E, assim, esse episódio acaba sem conclusão. Assim, elas não conseguiram ainda fazer alguma coisa pra restaurar ou vencer essa heroína aí que virou vilã, né? Ah, era essa cena aí? Não, essa cena a Sora pede ajuda, assim, pra Mashiro, né? É isso aí que te marcou? Isso me marcou, Digão. E marcou o fandom inteiro, assim, tá todo mundo mal, assim, porque tá todo mundo, assim, sabe? Léo, eu sinto muito, mas eu vou ter que fazer o meme. Scott, me ajuda. Gente, foi uma coisa assim, mas assim, né, mais puxada pro lado emotivo da coisa. Ah, mas é normal, né? Mas tipo uma série que você acompanha há muito tempo, né? Alguns personagens, algumas coisas que você gosta muito, né? Tem bastante afeto, né? Conexão. Quando você vê um momento muito importante deles, né? Triste, feliz, alguma coisa do tipo, você acaba partilhando mas ali. Mas eu que não acompanho, eu achei triste. Eu tô aqui abalada. Foi pesado, galera. Assistam Hirogaru Sky, está na Crunchyroll. Olha só, já fez a propaganda. É o merchan, a gente não é patrocinado pela Crunchyroll, mas Crunchyroll quer patrocinar a gente. Crunchyroll, amores! Mas eu sigo as dicas do Léo, eu tô assistindo Kira Kira e tô gostando muito. Inclusive tem chip lá também, de duas Precures. Tem, né? Achei ótimo. Esse é um casal mais oficial, assim, eu amo. Quem não gosta de um chipzinho. E falando em chipzinho, a gente não vai mencionar nada de Sakurinha, não? Tem nada, não? Nossa, gente. Nenhum Liberty. Ai, gente, tem muitos momentos, assim, impactantes de Sakura. Tem o Liberty. Mas assim, ó, pra mim, o momento mais impactante de Sakura é quando ela tá lutando contra o Yui. E aí, assim, as cartas de Sakura, elas eram divididas, né? Algumas eram com o poder do Sol, outras eram com o poder da Lua. E ela usa uma carta contra o Yui com o poder da Lua, que é o poder dele. Então ele, assim, é uma carta que não funciona contra ele. E aí, ela, com o poder dela, consegue fazer a carta funcionar contra ele. Foi muito impactante essa cena pra mim, porque... Eu acho que Sakura tem várias cenas desse tipo impactante, né? Lá na luta depois contra o Coisinha lá, que era o descendente do... O Ariel. Sim, o Ariel. Que também tem uma cena bem desse tipo, né? Que algumas cartas não queriam obedecer também ela, e daí ela faz obedecer com o poder dela, né? Com o amor que ela tem pelas cartas. Sakurinha é amor. Sakura é muito fofo, gente. Não, tem muitos momentos impactantes em Sakura. Esse é o meu favorito, assim. Mas tem muitas, tem muitas cenas, assim, memoráveis. Não, com certeza. O romancezinho, né, também, com o Choran também. Quem não fica, né, torcendo ele pelos dois, vai, confessa, faz... E, que nem o Digal falou, liberte-se, cara. Hoje em dia eu já não lembro mais de cabeça, mas por muitos anos, ó, até uns 4 anos atrás, eu acho que se me pedisse, eu sabia falar de cor e salteado todo o encantamento dela para libertar o Baco. Não se preocupe, aqui existe uma magia nesse podcast. O Rodrigo te ajuda nessa dificuldade aí. Exatamente. Dá uma mãozinha aí. É isso aí, ele vai colocar toda a falinha da Sakura aí pra libertar a gente.
Coisa fofa. Chave que guarda os poderes da sua estrela, mostre seus verdadeiros poderes sobre nós. E ofereça ao Satalente Sakura que aceitou esta missão. Mas, falando em libertar, uma cena que é muito icônica, eu acho que, e também porque foi a porta de entrada pra muita gente, tanto pra Ufotable, quanto pra Fate e a série como um todo, eu acho que é Fate Zero, episódio 15, a Saber usando a Excalibur pela primeira vez. Que aquela cena lá, eu acho que é super icônica e é super emocionante também, porque tem a narração da Iris Veil também falando como que aquilo lá é a última coisa que muitos heróis veem, e também a esperança de muitos heróis e tudo mais, né? Sim. Tem todo um monólogo ali na cena, e é super épico, né, também. Sim. O Gigão que o diga. Meu Jesus amado. Mas e é muito interessante, porque foi basicamente, não que a Ufotable já não tinha um certo conhecimento, né, a empresa, mas foi basicamente Fate Zero que, assim, alavancou eles, assim, pra outros níveis, sabe? Que basicamente ajudou eles a se consolidarem com, pelo menos aqui no Ocidente, considerado o melhor estúdio, né, basicamente, de animação. Eu acho que Fate Zero tem algumas quebras de... assim, que você não espera, sabe? O final de Fate Zero é muito... Pra quem não lê, é graphic novel, enfim, não sabe das paradas. É bem tipo, que porra tá acontecendo? As lutas dos personagens são muito, muito fodas. Eu lembro muito da cena do... Como é que chama, gente? Daquele do lanceiro lá. E você tá na expectativa, né? Esperando a luta dele com a Saber e tal. E aí no final ele se mata. O cara faz o coisa... Eu não lembro exatamente o que o cara faz, mas ele usa dá uma ordem. Aqueles desejos obrigatórios lá, não é? E aí ele manda ele se matar. Sim. Basicamente o Kitsugo, né, força o mestre dele a mandar ele se matar e tudo mais. Sim. E aí ele fica todo rancoroso, amaldiçoando todo mundo que tá ali, porque na vida dele mesmo, ele morreu traído também, né? Sim, eu acho que é uma coisa que pegou muita gente com Fate na série como um todo, justamente porque é muito legal essa ideia de que, na verdade, são espíritos heróicos, são, na verdade, lendas ou pessoas que existiram mesmo no passado e são trazidos para essa guerra, né? Então, aí você tem personagens... Rei Arthur, Alexandre o Grande, sabe, Gilgamesh, tipo, personagens icônicos de lendas, assim, Medusa, tipo, vindo pra lutar, né, e é engraçado porque é aquele tipo de coisa que você pensa 3 horas da madrugada, sim, que você não tá conseguindo dormir, você fica, nossa, imagina uma luta de, sei lá, de Aristóteles contra não sei quem, tipo, aquelas coisas bem aleatórias que vem na cabeça. Sim, então, tipo, a Fate, ele basicamente pega isso e transforma numa história, né? E, tipo, todas as cenas ali são muito, muito marcantes, mas eu acho que a Saber utilizando a Excalibur no final ali, tipo assim, força total pra destruir o Graal. Cara, aquilo é uma das cenas mais que você fica, tipo, eu fiquei, tipo, e literalmente quando você vê o poder daquela arma, meu amigo. É, muito legal. E falando ainda de Fate, um que talvez vocês não vão conhecer, né? Provavelmente não. Que é o que marcou e me fez fã da franquia na época. Então, por isso é muito marcante pra mim. Foi a primeira animação de Fate, que hoje em dia todo mundo considera horrível. E aí todo mundo fala pra não assistir. Mas na época que passou era o que tinha. É aquela famosa, né? Na época que passou era o que tinha, a gente gostava, né? Hoje em dia, obviamente, o pessoal conhece as novels, né? O material original, sabe que não foi uma boa adaptação. Mas foi a animação original de Fate Stay Night de 2006. O Archer, né? O Emiya lá, ele utilizando um Limited Blade Works, que foi basicamente naquela cena, terminando aquele episódio, eu não sabia inglês direito, eu fui pesquisar, eu fiz uma teoria na minha cabeça, eu fui pesquisar se era verdade nos fóruns, vi que tinha visual novel, tava terminando de traduzir, isso em 2006. Daí eu baixei a tradução e ó, não tem oficialmente aqui no Brasil, então não tinha como comprar. Olha só, gente, pirateando. Aí eu baixei a tradução, né, pra inglês, né, porque é japonês original, e, cara, eu não sabia inglês direito, baixei o dicionário Babylon, assim, que buscava online ali na hora os termos que eu colocava em inglês, e, mano, comecei a ler. Foram, sei lá, 200 horas de leitura pra ler, porque é muito grande a visual novel de Fate Stay Night. Foram umas 200 horas de leitura, assim, sofrida, mas aprendi inglês e li o negócio inteiro. Nesse anime aí, gente, vocês conhecem também Gilgamesh, então precisa falar mais alguma coisa pra vocês assistir?
Não precisa. Então, ele é um personagem que é um dos favoritos da fanbase, assim. O pessoal que lê a visual novel original não gostava tanto dele na época, porque ele era bem, vamos falar aí, pau no cu, vamos ser direto. Só que de um jeito bem mais escroto mesmo, sabe? Mas conforme foram surgindo outras obras em que ele aparece ali do universo de Fate, o pessoal, hoje em dia, ele é considerado um dos personagens favoritos da fanbase. Nossa senhora, ele derrotando o Bárbaro. O Fate Zero, inclusive, foi um dos... Nossa senhora. O cara lá invocando os soldados lá, o batalhão dele correndo e correndo. E ele lá olhando e matando todo mundo. Sem contar que a arma dele, né? A arma principal dele também. Então, aí você pensa, né? É spoiler, mas, porra, uma luta de Gilgamesh, que é o primeiro herói, um dos primeiros 6 da humanidade aí, conhecido por texto e escrita, contra Alexandre o Grande, né? Isso que eu acho da hora. Só acontece em Fate. Porque a própria história do Santo Graal, né? Da Tábua Redonda e tal. Muito épica a história original. Então, assim... adaptou de uma forma que engrandeceu a obra original e deu uma roupagem totalmente diferente sem perder em nada a qualidade. É muito massa. Podia dar errado? Podia dar errado. Tá muito errado. Obviamente, podia. Mas fez bastante sucesso. Hoje em dia é uma franquia bem grande, principalmente no Japão. Cara... assim, como a gente tá falando de coisa legal, bonitinha, não vou poder deixar passar uma cena que é muito sofrida. Eu tava comentando com o Léo antes do cast, e vou ter que falar durante o cast, que é Made in Abyss. Léo, você lembra daquela ceninha do braço? Meu Deus, que cena foi aquela? Como aquele esquecer veneno, aquela cena? Aquele trauma. Como esquecer aquela cena? Não tem como. E assim, esse é um anime que eu não posso recomendar pra todo mundo, inclusive, porque ele é pesado. Você olha a capa, eu acho que muita gente, né, na época que assistiu o anime pela primeira vez, olha a capa, pensa que é um negócio bonitinho, porque é uma personagem novinha, ela parece ter o quê? Uns 14, 13 anos, sei lá, a personagem. Bem novinha, com outro menino também novinho, assim, acompanhando eles ali. E a ideia eles vão descer ali pra navegar, explorar o mundo num buraco lá, numa fenda enorme e tal. E todo coloridinho, pôster e tal, você fala, nossa, vai ser divertido, né? Só que assim, a história é bem pesada de Made in Abyss. E essa cena eu acho que é onde realmente, tipo, meio que marca, assim, realmente tinge o tom da série pro resto da série, né? Que fala, olha, daqui pra frente é só pra trás. Essa série, ela tem seus momentos, né, assim, fofinhos e wholesome, sim, com né? certeza. Assim, tem uns momentos bem legais, você se apega aos personagens e à jornada deles, né, principalmente a protagonista. Mas, assim, eu lembro que essa cena, essa cena que a gente tá comentando, né, especificamente, é uma cena quase no final da primeira temporada, né, que ela tem que cortar um braço, o braço dela pra poder sobreviver. É um momento, assim, de muita dor, um momento de muito sofrimento. Sim, tá certo que ela foi treinada, né, na verdade, pra descer esse negócio mesmo, essa fenda, mas ainda assim ela nunca teve essa experiência de ter que, tipo, fazer algo do tipo como cortar o próprio braço. E assim, eu lembro que não é uma cena curta, é uma cena um pouquinho longa. Não, é uma cena que eles alongam justamente pra você, como pessoa que tá assistindo, sentir a agonia da situação. Tipo. E aí, eu lembro que quando eu assisti essa cena, eu não consegui assistir a cena inteira. Eu virei a cara uns momentos. Não vou mentir. Mas assim, essa cena é muito marcante, muito forte, mas não é inteiro assim o anime, né? Tipo, ele tem, que nem o Léo falou, ele tem até esses momentos bonitinhos mesmo e tal, mas é que ele tem esses momentos que são realmente muito pesados. Então é um anime que eu não posso nem recomendar pra todo mundo, mas pra quem não se importa e quem gosta desse negócio meio fantasioso e essa fantasia um pouco mais dark, né? Green dark, que eles chamam, eu acho que é muito, muito bom o Made in Abyss. Eu confesso que uma vez eu pesquisei sobre esse anime, eu digitei no Google e foi em imagens. Aí a primeira imagem que eu vi foi a loirinha cheia de sangue, assim. E a imagem de baixo, assim, era episódio 10, A Beira da Morte. É esse mesmo. Demais. É esse momento. E é engraçado porque eles copiaram bem o traçado do mangá, e o traçado é um traçado um pouco bem de... Pouco não, né? É bem desses animes mais slice of life, assim, bonitinho, fofo, né? Então, o negócio realmente engana. Engana bem. Te engana bem. Eu já puxei várias séries, mas pra finalizar, eu vou puxar uma última, porque eu acho que essa realmente é pra finalizar. Porque é pra deixar todo mundo triste ou puto. Lá vem. Inclusive os ouvintes. Lá vem.
que é Fullmetal Alchemist. Que é esse, diferente do Made in Abyss, que eu sei que não tem muita gente que assistiu, Fullmetal tem garantia que tem muita gente que assistiu, e tem uma cena específica que é de deixar qualquer um puto, Você né? quer mesmo terminar o cast assim? Nessa vibe? Ah, você sabe, né? Quem não tem garotinha caça com cão. Não, pera, como é? Filha da puta, velho. Mano, essa cena, eu acho que todo mundo que viu essa cena pela primeira vez ficou, tipo assim, em choque. Eu demorei uns segundos ali pra entender o que tinha acontecido. Eu fiquei tipo, não. Aí começou o Edward. Aí eu falei, aí fudeu, né? Nossa, cara, eu te falar que, tipo, eu assisti a primeira animação de Fullmetal que teve, né? Lá em 2004. Cara, eu tinha o quê? Tipo, 12 anos? Não sei, não vou fazer as contas agora de cabeça. Meu aqui Deus agora, do céu. Aí, sabe? E 13 anos, não sei. E, mano, aquela cena foi de traumatizar. E que nem você falou, ainda mais que eu era mais novo ainda, né? Tipo, demorou pra eu criar a ficha. Você não pega isso assim instantaneamente. Você fica tipo assim, tá, tem uma quimera, por que ela tá com o cabelo em cima, assim? Aí começa a falar e você, Não pode ser. Não! Você só tá não! Você tá de zoeira. Aí que você vê que o negócio é porque assim, você tem cenas pesadas nesse anime. Por exemplo, o funeral lá do Huggs, eu não lembro. Que o Roy tá lá falando, né? Que ele olha assim, tipo, tá chovendo, né? E tal. Não, tá chovendo, não, tá chovendo. Aí você olha, ele tá chorando e tal, é triste e tal. Mas, porra, o maluco fundiu um cachorro com a própria filha, velho. Pô, velho, tá no nível, filho da puta, assim. Filho da puta. Entende? Essa não tem justificativa. Não dá. Né? Não tem como se redimir um personagem desse. Não, esse eu tava torcendo. A partir daquele momento eu só fiquei, morre. Mata ele! É uma cena pesadíssima, principalmente quando você assiste sendo mais novo, né? É complicado. Eu gosto também daquela cena do Roy se vingando, apesar de ser uma cena bem pesada também no teor do ódio, né? Mas dá uma satisfação, né? De ver ele quebrando os dedos de tanto estralar ali, né? Mas falou da cena do tá chovendo e tal, é do Roy, né? Sim, que ele... E virou meme na internet, basicamente, essa cena, né? Porque o pessoal posta muito a cena do mangá, né? A imagem, né? Um print do mangá dele falando isso quando... Cara, quando é algo épico, sei lá, alguma pessoa famosa que era muito querida morre e tal, né? O pessoal posta verdade. justamente essa imagem, porque virou meme, basicamente, né? Tipo... Não tô chorando, é porque tá chovendo. Não, é verdade, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. É um personagem que de Fullmetal é o personagem que eu mais gosto, assim, sabe? Você compra a dor dele, assim, e aquele momento que ele tá lá se vingando, que ele tá só estralando os dedos, explodindo lá. Eu não lembro, acho que é inveja, não lembro qual dos pecados que é. Que ele tá lá se estralando os dedos, assim, e tal, que, tipo, você fica olhando, assim, e você vê no olho dele, assim, né? Tipo... Fullmetal Alchemist, Brotherhood... Porra, que bagulho perfeito, né? Sim, te deixa de todas as maneiras possíveis, assim, né? É um montanha-russa, né, de emoções, Fullmetal, eu acho. E é literalmente aquele tipo de anime que se algum dia falarem, vamos fazer um reboot, eu faço abaixo-assinado pra não lançar. Que é pra deixar quieto. É que o Brotherhood já foi um reboot, Sim. né? Porque a animação original de 2004, o mangá não tinha acabado, então eles meio que desviaram da história original e fizeram um final original, né? Pra primeira animação, que saiu aquela merda, né? E aí daí, graças aos deuses, resolveram fazer uma animação nova do Fullmetal, que foi o Brotherhood, e que aí acompanhou mais certinho o mangá, e é maravilhoso. Maravilhoso, tem o tanto de episódio certo. Aquela cena icônica dele também, com a porta fechando, o portão fechando, e ele apontando o dedo pra fora. Nossa senhora! Eu prometo! Um dia eu virei aqui pra te buscar! Espere por mim! Espere por mim! Bem lembrado. Ele aponta e fala assim, fica aí, eu vou voltar pra te buscar. Sim, aquele oi esbugalhado assim, você fala, é maravilhoso. Caralho! Ele vai, eu acredito nele. Sim.
É o tipo de cena que, assim, dublagem, toda a cena, assim, é maravilhoso, né? Tipo... Não. Fullmetal Alchemist, pra mim, assim, na minha percepção, em termos técnicos e tal, não falando em termos de favoritismo, mas em termos técnicos, pra mim, ele é o único anime perfeito. Eu acho ele perfeito. Olha! Tudo é do jeito que tinha que ser. Se fosse pra dar uma nota, a nota é máxima, sem pensar muito. Eu acho a história perfeita, eu acho ele tem os altos e baixos do jeito que tem que ter, tem um tanto de episódio, as cenas de luta, a qualidade do reboot, né, técnico assim também falando, ficou muito bom. É um anime, quem nunca assistiu tem assim, que dar uma chance. Eu acho que Fullmetal Brotherhood é basicamente um benchmark pra um anime perfeito, praticamente. Ou praticamente, assim, perfeito não, porque eu não acredito que esse nada perfeito. Mas o mais próximo é o perfeito. E assim, não é à toa, inclusive no My Anime List é o anime em primeiro lugar. Gente, vocês têm que me escutar, gente. Que é basicamente a maior plataforma de coisas de animes e tudo mais. O pessoal sempre coloca as notas dos animes. E, tipo, é em primeiro lugar. Já assistiu, com 3 milhões de avaliações. Já assistiu, Ana? Gente, já assisti, mas não terminei. Não terminei. E olha o pecado. A gente. Então, já tem os pecados capitais e ela da preguiça. Eu assisti nos primórdios da internet, gente. E aí. Será que você viu a animação antiga? Não, era o Brotherhood já. Mas, tipo, gente, primórdios da internet em Iacri é tipo 10 anos atrás, tá? Deixa eu contextualizar. Então, era muito difícil baixar qualquer coisa. Porque o Brotherhood é de 2010, né, mais ou menos. Não, então foi a anterior. Não, então já temos mais um anime pra botar na lista aí. Não, você vai ser muito criticada. Não, porque 2011 eu tava na faculdade já, então já estava em Franca. Então foi o antigo. Tô te julgando muito. Então é 2004 o antigo. Porque eu não lembro, gente, de verdade. O pior é que, assim, sendo bem sincero, a animação antiga de 2004, eu gosto da animação em si. Eu acho ela muito boa, principalmente pra época. Falando da animação, né? Tipo, eu acho ela maravilhosa. Porque é um traçado mais sério, mais, sei lá, adulto. Combina mais com Fullmetal, ao meu ver, tipo, o traçado do antigo. Mas, obviamente, a história desandou, né? Pior que eu lembro que eu gostava da história e tal. Só que o lugar que eu baixava... eu perdi o acesso, e aí eu falei assim, velho, que trampo procurar outro lugar pra baixar. E aí eu acabei desencanando. Mas, na época, tipo, a gente dividia CDs, né? Então, eu baixava uns da minha casa, o outro coleguinha baixava em outros, a gente gravava CDs e dividia. Era nessa época aí o esquema. Foi assim que eu vi Naruto Shippuden, inclusive. Léo, você assistiu, né? Pelo amor de Deus. Eu assisti sim. Obrigado. Nossa, se o Léo não tivesse visto Fullmetal, eu acho que o nosso amigo em comum, o Eric, já tinha batido nele e feito ele assistir. Eu vou contar pra uma pessoa aí que você não assistiu. Eu vou contar aí pra um tal de L. Não, assim, terminando Sailor Moon, a gente já tem o próximo anime pra assistir agora em conjunto. Inclusive, eu já tenho aí uns meios aí, já tenho garantido. Nossa, gente, tem uma fila, assim, de anime já que colocaram na minha listinha, que... Cada hora ela só aumenta. Final do ano, quando tiver todo mundo meio de férias ou mais parado, a gente tem que aproveitar e botar. Com certeza. Mas é engraçado, tipo, o Fullmetal, por mais que faça muito tempo que eu tenha assistido, eu lembro com muita nitidez da parte do pacto, né? Que eu lembro que na época que eu assisti foi muito chocante pra mim, tipo, o pacto, ele, sabe, tipo, tudo que acontece ali que dá a origem à história. Conta uma coisa pra nós aqui, assim, só pra encerrar mesmo, assim, né? Você assistiu isso aí escondido, né? Com certeza, mas com certeza. Na madruga boladona, a gente fazia o quê? Via coisa que os pais não deixavam, era isso. Olha essa Nanda, gente. Só pra contextualizar os ouvintes, gente, eu morava na minha infância / adolescência em uma cidade com 6 mil habitantes. Não dava pra aprontar nada. Então o que a gente fazia? Continuava fazendo coisa escondida, mas assim... jogando, né? Então, assim, não era uma adolescente que aprontava muito, não. Mas eu via conteúdos ilícitos. E era isso. Isso aí ficou tão aberto, né? Mas tá certo, é isso aí. Mas uai, deixa a imaginação do ouvinte. Gente, mas pra finalizar, deixa eu só falar uma outra coisa bastante chocante. Talvez o Kuro tenha assistido também. Rapidinho, não vou explicar o porquê. O último episódio de School Days. Eu pensei em colocar isso, Olha isso que a gente tem que falar, né?
School Days. O último episódio do School Days. Não precisa elaborar. Aliás, vou elaborar como a única coisa, Léo. Nice Boat. Nossa, muito bom, muito bom. Não vamos consensualizar, vamos deixar eles boiando. Vamos deixar eles boiando, é verdade. Mais uma referência ao final de School Days. E depois de tantas cenas marcantes, lembranças e crianças assistindo coisas que não deviam escondidas dos pais, né? E enigmas dos professores, acho que já tá na hora de passar um dever de casa, não tá, Léo? É isso mesmo. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas de 15 em 15 dias. Então, uma segunda sim, uma segunda não. Então acompanha a gente, ouça as nossas aulas. A gente posta as aulas lá no Anchor, anchor.fm/Academia de Nerds. E de lá, ela vai para todas as plataformas digitais. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro... É muito simples. Dessa vez eu não vou fazer uma coisa mirabolante de uma forma que eles podem compartilhar. Só vou falar para eles compartilharem nas redes sociais com os amigos, cachorros, conhecidos, todo mundo que eles conhecem, que existe essa maravilhosa Academia de Nerds que lança episódios a cada 15 dias para eles escutarem na segunda-feira de noite ou na terça-feira de manhã, quando tomam um chazinho ou um cafezinho. Isso mesmo. Não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada. 君の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ出口見えない感情迷路に誰を待